Marília, baseado neste cenário, o que eu faço com meus investimentos? Qual título eu compro? Enfim, o que eu faço? Então, Marília, será que eu invisto em pré-fixados para ganhar com marcação a mercado? O que a gente quer? A gente quer um ativo que quando a gente ganha muito. E quando a gente perde pouquinho. Qual é esse ativo na minha visão? Olá, meu povo! Hoje tivemos reunião do Comitê de Política Monetária. E por que a gente analisa isto, Marília? Por que a gente olha isso? Porque, gente, primeiro, taxa de juro, para onde vai a Selic, sobe a Selic, cai a Selic e tal, influencia nos títulos pré-fixados, né? E nos títulos IPCA+, nos títulos pós-fixados. Influencia em todos os títulos do mercado de renda fixa. Mas não é só isso, meu povo. A taxa de juro é mãe da bolsa. Se o juro sobe, vocês já viram o que acontece com a bolsa? É um desastre. É empresa de crescimento caindo 80%, é depressão entre os analistas de bolsa, é depressão entre os investidores, é resgate de fundo, é aquela tristeza, não é mesmo? E tudo isso é o quê? É juro. Então entender Copom é tudo dentro do mercado financeiro. Quem sabe Copom sabe tudo, tá certo? Então o que a gente vai ler hoje? Eu vou ler com vocês o comunicado. Porque no comunicado tem umas pegadinhas, né? Ele fala umas coisas que querem dizer umas dicas, né? E aí eu vou traduzir essas dicas para vocês. Vocês estão comigo? O comunicado começa com o Banco Central falando assim: o ambiente externo se deteriorou. Os episódios envolvendo a quebra dos bancos e tal, elevaram as incertezas e volatilidades. Nada demais, sabemos disso. E, em paralelo, dados recentes de atividade e inflação globais se mantêm resilientes e a política monetária nas economias centrais seguem avançando em trajetória contracionista. O que ele está falando aqui? Os dados de inflação ao redor do mundo continuam subindo. E isso torna o ambiente para o Brasil desafiador. Por que as taxas de juros subirem lá fora é desafiador para a gente? Porque se os países desenvolvidos estão com juros mais altos e a gente parou de subir juro, lá se torna relativamente mais atrativo do que aqui. Porque apesar de lá o juro ainda ser menor, lá tem muito menos risco, né? Então, no comparativo, lá se torna mais atrativo do que aqui e você tem uma fuga de capitais, uma desvalorização do câmbio que pode bater na inflação. Só que ele fala assim, e aí começa o jogo, meu povo, aí começa a parte legal. A inflação ao consumidor, assim como suas diversas medidas de inflação subjacente, Brasil, segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação. Ou seja, o que ele está falando aqui, os dados de inflação no Brasil estão acima da meta. Então ele está falando que o gato subiu no telhado. Esse foi o primeiro ponto, ele está falando da inflação corrente. Mas, gente, por que a inflação corrente não é a mais importante? Isso é importante vocês saberem. Isso eu acho que eu nunca falei numa live pós-Copom, hein? Por que a inflação corrente, a inflação de agora, não é exatamente a mais importante? Porque a política monetária não consegue influenciar na inflação de agora. A política monetária, pelos mecanismos de transmissão que demoram, né? Ela demora para bater no crédito, demora para bater nas pessoas e tal. Ela só bate na inflação a partir de 3 trimestres à frente. Então, embora ele reconheça que a inflação hoje está mais alta, esse não é o principal fator. O que ele tem que ver é as projeções de inflação futuras, tanto dele quanto do mercado. Por que ele quer saber o que o mercado acha da inflação? Porque as expectativas de inflação do mercado são uma das variáveis que mais tem peso no modelo do Banco Central. Por isso que ele fica de olho aonde? No relatório Focus, que é exatamente o compilado das expectativas de inflação do mercado. Agora começa o jogo. As expectativas de inflação para 2023 e 2024, apuradas pela pesquisa Focus, se elevaram
elevaram desde a reunião anterior do Copom e encontram-se em torno de 6 para 2023 e 4,1 para 2024. Lembrando, para 2023, antes era 5,7, aumentou para 6. 2024, antes era 3,9, aumentou para 4,1, a meta é 3. Olha como a inflação de 2024 está se distanciando da meta. E, junta com a informação anterior que eu passei para vocês, as expectativas de inflação são uma das coisas que mais influenciam no modelo do Banco Central. O que ele está falando nessa linha aqui? Ele está falando socorro. Ele está assim, pintando com todas as letras que ele está preocupado, deixando claro que as expectativas de inflação se elevaram. Aí ele coloca, na mesma linha, as projeções de inflação do Copom para o seu cenário de referência elevaram-se de 5,6 para 5,8 para 2023 e de 3,4 para 3,6, meta é 3, para 2024. Perceberam aí? Não só o mercado elevou as projeções de inflação, como o Banco Central elevou as projeções de inflação deles. Meta, projeções de inflação. Olha que horror! Isso é o que a gente chama de desancoragem. A meta é para ser uma âncora. O que mais influencia na inflação de fato é a expectativa. Se a expectativa está ancorada na meta, a inflação caminha para a meta, certo? O que acontece se a expectativa de inflação desancora? Risco inflacionário, meu povo. E aí, como é que você ganha o mercado? Tem que dar mais juro para reancorar as expectativas de inflação. Entendeu? Ele esfregou na cara de todo mundo. Inflação corrente está mais alta. Projeções do focus do mercado de todos nós se elevaram e as minhas projeções se elevaram também. Aí ele vem para os fatores de risco. Ele sempre fala dos fatores de risco. Marília, o que são fatores de risco? Fatores de risco é aquilo que a gente não consegue colocar num modelo matemático, tá? Então tem coisas que são mais subjetivas. Por exemplo, risco do arcabouço fiscal. Será que a gente vai ter um arcabouço fiscal melhor? Pior? Né? Será que o governo vai manter o arcabouço fiscal? É um risco que a gente não consegue controlar tanto, né? Assim, não dá para pôr num modelo, né, risco fiscal. O próximo governo vai gastar mais. Não dá para pôr isso no modelo. Você põe o quanto ele está gastando agora. Não dá para você pôr o risco, né? Então ele coloca no balanço de riscos, porque às vezes o modelo diz uma coisa, mas o balanço de riscos está muito assimétrico para o outro lado, então isso influencia também na decisão dele. Então, assim, você tem assimetria no balanço de riscos e aí às vezes ele decide ir para um lado ou para o outro. Por isso que política monetária não é só um número, não dá para ser feito por um robô, é uma arte, porque tem a parte objetiva, né, de modelo do Banco Central, modelo Samba, e tem a parte subjetiva dos balanços de risco. Então, o que ele fala sobre os balanços de risco? Balanço negativo, pendendo para o lado de tenho que subir mais juro, arcabouço fiscal, né, e seus impactos sobre a expectativa de inflação. E 2, uma ancoragem bem maior, uma desancoragem bem maior das expectativas de inflação. Aí ele fala, olha só, o comitê avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação. Que é isso? É o que eu falei para vocês. Precisa de juro maior, né? Porque você precisa ser crível, a meta precisa ser crível. As pessoas precisam pensar assim, o Banco Central vai fazer whatever it takes, né? Vai fazer o que for necessário. Aí ele fala, considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e todas as informações disponíveis, o Banco Central decidiu manter a Selic estável em 3,75, como já era amplamente esperado. Ele falou assim, considerando a incerteza ao redor do seu cenário,
o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência de inflação. Este parágrafo já estava, mas o que esse parágrafo quer dizer, meu povo? Ele tá falando aqui, tá tudo desancorando, tá, né, inflação mais alta, expectativa mais alta, desancoragem, não sei o quê. Eu continuo avaliando se vai ser melhor eu manter a taxa de juros estável em 3,75. Porque se isso não for capaz de reancorar as expectativas, eu vou ter que subir a taxa de juro. Eu vou ter que subir a Selic de novo. Mas lembrem, povo, ele já tinha falado isso antes. E o mercado chegou a cogitar que, porque estamos numa crise de crédito no mundo e no Brasil, o Banco Central ia usar isso, ou poderia usar isto, para passar uma mensagem mais dove, mais leniente, tirando este parágrafo da jogada. Porque se ele não vai cair juro, que nem está sendo pressionado, que pelo menos ele não subisse, né? Tirasse esse risco de alta da Selic do jogo. Mas ele não fez isso. Então, meu povo, que comecem os gaviões aqui na minha timeline. Porque ele não tirou esse parágrafo. Ele peitou, né? Peitou o governo. Então, apesar de esse parágrafo não ser novo em relação ao anterior, a manutenção deste parágrafo é um recado rock. É tipo assim, de duas uma. Ou eu controlo essa inflação, ou eu controlo essa inflação. Se for necessário subir, eu vou subir, meu querido. Vou subir, você não tem nada a ver com isso. Eu sou autônomo. Eu sou um banco central autônomo que não cede à pressão. A coisa mais importante desse comunicado, na verdade as duas coisas mais importantes desse comunicado, foi o modelo do Banco Central mostra uma inflação acima da meta. Em linha com o mercado reestimando a inflação para cima. E duas, ele manteve o parágrafo peitando. Manteve. Gavião total. Muito gavião, muito rock. Às vezes a primeira vez que eu tô te dando essa informação, você vai falar, nossa, muito complicado, não sei o quê. Só que eu te dando essa informação a cada 45 dias e você acompanhando aqui comigo, vai chegar uma hora que você já tá, careca de saber. E aí você vai ter uma sensibilidade do que vai acontecer na Selic. E, gente, a taxa de juros é a mãe da bolsa, é a mãe da renda fixa, é a mãe da sua vida. Porque se você sabe que as taxas de juros ainda vão subir, você sabe que o cenário econômico ainda é desafiador. E se você sabe que o cenário econômico ainda é desafiador, você vai pegar um empréstimo em financiamento e se endividar? Você vai abrir um negócio bem antes de uma recessão? Você vai se aventurar muito na sua vida? Não, você vai ficar mais conservador. Então, você entender os ciclos monetários te dá poder. Poder de decisão da sua vida. É você pegando o controle da sua vida, as rédeas da sua vida e tomando conta, meu povo. Se tem alguma coisa no mercado financeiro que vocês têm que levar para a vida, é taxa de juros. É o mínimo de conseguir antecipar os ciclos econômicos. A cada 45 dias aqui comigo, meu povo. E ele aqui é grátis, né? É grátis, vamos combinar. Eu adoro fazer isso, eu tô adorando estar aqui com vocês. Marília, baseado neste cenário, o que eu faço com meus investimentos? Qual título eu compro? Enfim, o que eu faço, né? Percebe que o último dado de inflação no Brasil vem um pouco acima do esperado. E os núcleos de inflação no Brasil vieram um pouco acima do esperado. Então, a gente está com um cenário de inflação desafiador, tá? As expectativas de inflação estão se desancorando. E isso é um risco inflacionário. Então, por mais que o Banco Central esteja dizendo que está vigilante, tal, não sei o que, esteja super, né, assim, eu, Marília, acho difícil, para não dizer impossível, do Banco Central subir mais essa taxa de juros. Então, eu acho que o melhor que poderia acontecer é o Banco Central manter a Selic estável ainda ao longo desse ano, a não ser que o arcabouço fiscal seja lindo, maravilhoso.
Caso contrário, caso as expectativas caso não haja um arcabouço fiscal positivo e as expectativas de inflação não voltem, acho difícil o Banco Central subir taxa de juro. E tem mais uma coisa. Vocês estão vendo que o governo está pressionando pra caramba o Banco Central para cair taxa de juros. Vocês viram que hoje teve protesto com fogo na Paulista. Quem que viu isso? Só que como funciona a lei de autonomia do Banco Central, meu povo? Daqui a 2 anos, na verdade 1 ano e meio agora, né? Que a gente tá quase no meio do ano. Quem vai escolher o próximo presidente do Banco Central é este governo. E se eles estão pressionando o mercado, o Banco Central, para cair taxa de juros, quem que vocês acham que ele vai nomear? Então, assim, percebe? O risco aí, tem um risco, certo? Então, tem um risco de você ter uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação e da inflação. E eu acho que é esse risco que o mercado está precificando. É um risco fiscal, claro, e é um risco também de desancoragem das expectativas de inflação com impacto na inflação corrente, porque as expectativas impactam a inflação corrente. Vamos lembrar disso que eu falei para vocês. Ou seja, temos um risco importante de inflação. Põe isso, né, nesse lado da cabeça. Então, Marília, será que eu invisto em pré-fixados para ganhar com marcação a mercado? Vai que o arcabouço fiscal é bom, né? E eu ganho com marcação a mercado. Não acho que é a melhor estratégia. Por quê? Por um lado, se o arcabouço fiscal for bom, você de fato vai ganhar com os pré-fixados, né? Fechado, fechado. As taxas de juros vão cair, você vai ter um ganho de marcação a mercado, né? E quanto mais longo o título, maior o ganho. Então, dá para rolar? Dá para rolar. O problema é, a gente opera renda fixa olhando só para o cenário positivo? Ou qualquer ativo olhando só para o cenário positivo? Não. A gente opera a renda fixa olhando para o cenário positivo e quanto a gente vai ganhar se ele acontecer. Mas a gente opera a renda fixa olhando também para o cenário negativo. Batemos 1000. No pré-fixado, se o cenário for positivo, você ganha muito. Mas se o cenário for negativo e a inflação acelerar, você perde muito também. Porque a inflação mais alta come toda a sua rentabilidade. Tá certo? Então percebe que não é uma operação assimétrica. Se você ganha muito. Se você perde muito. Esse é o tipo de operação que a gente gosta? Não. Isso aqui não é cassino. Quer investir no cassino? Vai para outro lugar. Isto aqui é fundamento, tá? Fundamento econômico. O que a gente quer? A gente quer um ativo que quando a gente ganha muito. E quando a gente perde pouquinho. Qual é esse ativo na minha visão? Títulos IPCA+. Quando você ganha, o título IPCA+, também tem uma parte pré-fixada. Certo? E quando essa taxa de juro pré-fixada cai, você tem ganhos de marcação a mercado. Mas se por outro lado você tiver uma aceleração da inflação, você tiver um cenário negativo, o título IPCA+, também se protege da inflação. Ah, Marília, mas o título IPCA+, ele é muito bom pra caramba. Num cenário onde o Banco Central não mexe na Selic e tenta jogar ela para baixo. Por quê? Porque o juro nominal vai continuar estável ou até cair e a inflação acelera. Então, o que acontece com o juro real? Cai. Em 2012, quando Tombini forçou a Selic para baixo, na época da Dilma, a Selic que o mercado aceitava era 9, ele foi até 7,5, forçando para baixo. O que aconteceu? A expectativa de inflação explodiu. O que aconteceu com o título IPCA+? Gente, não conta para ninguém. As taxas de juros reais caíram para IPCA mais 2,8. A menor taxa da série histórica do Brasil. Percebe? Se for um cenário ruim, onde o Banco Central tenta segurar a Selic ou jogar ela para baixo, e a inflação corre solta, o título IPCA+ pode ser o melhor título também.
Então você tá com um título que por um lado você ganha no cenário positivo e no cenário negativo você pode até não perder e até ganhar. Ainda tem mais uma coisa. No Brasil, quando a inflação acelera e você tem uma rentabilidade IPCA+, você paga imposto de renda em cima da inflação e em cima do juro real. Então, vamos supor que você vai ganhar IPCA mais 6. E vamos supor que o IPCA é 6. Você vai ganhar 6 mais 6, 12. Não é essa conta, mas vamos fingir que é. 6 mais 6, 12. Você vai pagar 22,5% ou 15% em cima dos 12. Que não só é o juro real, mas também é a inflação. Ou seja, quanto maior é a inflação, principalmente para um título de curtíssimo prazo, menor é o juro real que você vai receber. Então, além de eu gostar mais dos títulos IPCA+, um pouco mais longos por conta disso, o que eu gosto ainda mais? O que para mim é a cereja do bolo, tudo que eu sempre quis no mercado de renda fixa? IPCA+ isento, meu povo. Isento de imposto de renda. Marília, onde eu acho IPCA+ isento de imposto de renda? Debênture de infraestrutura, CRIs e CRAS. A gente teve, por conta de lojas americanas, Oi, Light, BRK, Porto Cred, tudo que quebrou, tá tudo em recuperação judicial. Nem tudo, né? Mas assim, boa parte. A gente está tendo uma crise no mercado de crédito brasileiro enorme. Os fundos de crédito privado não param de receber saque. O que o gestor de renda fixa de crédito privado tem que fazer quando ele recebe saque? Liquidar os títulos a mercado. Saio de tudo. Toma, batata quente. Certo? Ele tem que te dar o dinheiro. Então ele vai resgatar tudo. Só que o que acontece? Numa crise de crédito privado. O que acontece, Marília? No meio de uma crise de crédito privado, você não consegue vender o que é ilíquido. Você só consegue vender o que é líquido. O que você vai vender? Você vai vender os seus títulos AAA. Os seus títulos mais seguros. Os seus títulos de empresas maravilhosas que você ama. Porque são os únicos que você consegue vender. Resumindo, qual é a situação atual do mercado? Você tem uma crise de crédito que levou títulos isentos de empresas brasileiras AAA a taxas absurdas. IPCA mais 7 isento de imposto de renda. IPCA mais 8 isento de imposto de renda. Empresas AAA. IPCA mais aquele que a gente ama. Aquele que pode se dar bem num cenário positivo por conta de marcação a mercado e pode até se dar bem no mercado negativo também, que é isento de imposto de renda, então se a inflação acelerar a gente não perde. E além de tudo, calda de Nutella, estamos no meio de uma crise de crédito e essas taxas estão super altas num movimento simplesmente técnico. As empresas AAA estão com baixa alavancagem, nem todas, claro. Né? Vamos lembrar que lojas americanas era AAA. Vamos lembrar que Lehman Brothers era AAA. Tem muito lixo também que está sendo negociado a taxas altas. Ah, Marília, já sei, amanhã eu vou entrar na minha corretora e vou sair comprando tudo. Gente, cuidado, tem cada besteira nesse mercado. E também tem cada corretora querendo socar nos clientes aquilo que quer desovar nos fundos e não consegue. Eu nunca vi nas corretoras tanto título ruim sendo oferecido. Então, cuidado. Não é para entrar em qualquer CRI e CRA. Vamos lembrar, CRIs e CRAs não tem proteção da FGC, tá certo? Não tem. Então, assim, tem que escolher direito. Tem que ser empresa boa, com baixa alavancagem, com rentabilidade, com cronograma de amortização tranquilo, que não vai precisar rolar dívida no curto prazo no meio de uma crise de crédito, tá? Ah, Marília, eu não sei escolher. Aí que eu entro, meu povo. Esse é o meu trabalho. É isto que eu faço.
Pro pessoal do Renda Fixa Pro, eu tenho uma listinha de empresas de crise CRAS, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, que eu gosto e recomendo. Fechado, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha live, espero que vocês tenham entendido tudo sobre o Copom. Me fala se vocês gostaram, compartilha com os amigos. Beijo!